puxe sua cadeira e antene seus ouvidos, pois está começando mais um episódio Papo, Saúde e Café. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Saúde e Café. Esse é um podcast que foi feito pelos estudantes da FADBA no intuito de compartilhar informações de qualidade. Eu me chamo Juliana e sou discente do curso de enfermagem da FADBA. Estou juntamente com meu colega Rafael. Olá, Rafael. Oi, Juliana. Então, eu sou Rafael, também sou estudante do curso de enfermagem aqui da FADBA e hoje iremos falar sobre sexualidade da pessoa idosa. É possível vivenciar a sexualidade mesmo estando na terceira idade? Um assunto que às vezes pode ser polêmico, hoje será tratado com outros olhares e com outras maneiras. Também teremos a participação de um casal durante todo esse bate-papo, durante toda essa troca de informações. Exatamente. E como todos nós sabemos, a população vem envelhecendo. A tendência é que nossa população seja cada vez mais formada por idosos. E para que nós tenhamos um envelhecimento de qualidade, é preciso que nós fiquemos atentos a certos assuntos que são muito importantes. Então, gente, a sexualidade na terceira idade é carregada de muitos tabus, mitos, preconceitos, porque as pessoas acham que com a velhice se deixa de ter uma vida sexual. Algumas pessoas não gostam nem de falar sobre o assunto, ou vergonha, ou quer que seja, algum tipo de constrangimento. Mas esse assunto deve ser tratado com a maior normalidade possível, não é verdade, Juliana? Com toda certeza, Rafael. Por isso, nós sabemos que é essencial a população entender as mudanças que ocorrem no corpo com o avanço da idade e os cuidados que precisam ser tomados, principalmente com a saúde sexual, nessa fase da vida. Isso mesmo. Quando se fala em sexualidade, estamos nos referindo ao conjunto completo de coisas. Muitas vezes as pessoas falam em sexualidade e acham que é voltada somente para o ato sexual, mas isso é só um pedacinho da sexualidade. Ela envolve prazer, companheirismo, afeto, cumplicidade, vivências, ou seja, é voltada a todos esses aspectos e não somente ao ato sexual. E para conversar com a gente, como falamos lá no início, temos nossos convidados aqui, que é o casal Gondim e Rosinha, e já vamos começar direcionando uma pergunta para eles. Conta aí pra gente como é namorar depois dos 60 e gostaríamos também que vocês comentassem um pouco sobre como vocês se conheceram e como tem sido essa vivência durante esses anos que vocês estão juntos. Bom, nós fizemos, acho que desde a sexta série até o final do ensino médio, no mesmo colégio, né? Estudávamos juntos. Mas não namorávamos, só conhecíamos um ao outro, desenvolvemos amizade e com o tempo Deus foi nos aproximando e nos fazendo nos conhecer melhor. Tínhamos problemas semelhantes com a família, né? Tínhamos desejo de sair de casa, porque a circunstância da vida que a gente tinha, ela com um pai que bebia e tudo mais, e eu com um pai violento em casa, terminou nos identificando e nos unindo e resolvemos então nos casar em 75. Nossa. Já estamos com 46 anos completamos em março de casados. E assim, eu sempre brinco quando falo nos encontros de casados que não tem idade para o amor, né? A admiração não pode deixar de existir quando a gente tem esse amor um pelo outro. Então essa coisa de não tem mais aquele olhar, não tem mais aquele carinho, aquele amor, isso deve ser por outras razões, não por conta da idade, né? Porque quando eu estou com o Rosinha em algum lugar que a gente cruza o olhar, ninguém passa no meio, né, Nico? Porque é forte, é concreto, então tem que arrodear para poder passar, porque estão vendo aquele amor muito forte entre um e outro. E assim é a nossa convivência. Nós namoramos normalmente, nos olhamos, nos admiramos, nos tocamos, nos beijamos. De vez em quando eu pego ela, dou um abraço aqui meio que fora de hora, ela também comigo. Outro dia eu estava na cozinha lavando o prato, para dar uma força para ela, e ela falou no meu ouvido: você, como é que ela disse, tu és todo formoso, amado meu, em ti não há mancha. Que lindo! Aí eu fui pra nuvem, né? Quer dizer, essa coisa do namoro não tem idade, a gente se admira, fala e
e se toca e namora normalmente. Talvez não com tanta intensidade como um casal recém-casado, mas o amor existe, está ali na sua proporção natural para a nossa idade. E agora eu gostaria de me dirigir a Rosinha com uma pergunta que considero extremamente importante. Rosinha, você se sente feliz consigo mesma, com seu corpo, com sua vida? Você ainda tem aquele prazer de se arrumar, de se cuidar, de se sentir mulher? Eu me sinto bem comigo mesma. Que bom. Assim, só sinto que a idade quando me olho no espelho. Porque em mim mesmo não sinto. Na sua essência. Na minha essência não me sinto, não. Mas a senhora continua tendo prazer em se cuidar, se amar. Com certeza. Que bom. As diversas funções que o nosso corpo desempenha vão perdendo a força e o vigor ao longo da vida. Os nossos músculos, ossos, coração, estômago, rins. Vai aparecendo uma série de problemas por causa do avanço da idade e isso pode acabar afetando na forma como as pessoas se relacionam com o mundo e até mesmo como elas se veem. Então, se a pessoa tem dores para determinadas atividades do dia a dia, ela vai parar de fazer essas atividades, ou seja, essas mudanças elas serão naturais e a gente vai ter que se adaptar com elas para viver a vida. É importante saber que existem algumas alterações que são esperadas para o envelhecimento. São alterações normais, tanto para as mulheres quanto para os homens. Na mulher, por exemplo, há a queda de hormônios após a menopausa. E por conta disso, uma das consequências é a redução da lubrificação vaginal e da circulação sanguínea para a região genital. Isso implica numa necessidade de estimulação muito mais prolongada na fase de excitação e também numa mobilização mais gentil de toda a região genital, em especial o clítoris, para que de fato seja possível atingir o grau de lubrificação e excitação necessárias para uma relação sexual muito mais satisfatória. Durante o orgasmo, ocorrem algumas contrações mais breves e menos intensas, mas a idade não implica numa ausência total desses orgasmos. Muitas mulheres, por exemplo, idosas, ainda atingem orgasmos múltiplos. E todas essas alterações que acontecem no processo de envelhecimento geram uma série de sentimentos. As mulheres se sentem incapazes de seduzir, têm medo de não lubrificar, sentem vergonha do seu corpo por estar envelhecendo e até vergonha de expor todos esses sentimentos. Falando nas principais mudanças sexuais que ocorrem no homem nesse processo de envelhecimento, há uma queda de secreção de testosterona, que é o principal hormônio masculino, tem a diminuição da produção de esperma, tem a lentificação de ereção, que necessita de uma maior estimulação, há também uma ejaculação mais retardada e menos vigorosa, elevação menos e mais lenta dos testículos e uma redução da tensão muscular durante essa relação. Com isso, os homens têm uma diminuição de autoestima. Ele acha que é responsável pelo orgasmo da mulher, se sente incapaz de estimulá-la. Com isso, há um aumento de ansiedade, comprometimento do relacionamento social e também há uma depressão, entre outros fatores. Tais transtornos podem acabar causando repercussões no estado geral de saúde do paciente e afetando outros órgãos do nosso corpo. O mais interessante de tudo é saber que existem sim maneiras de amenizar todos esses impactos ocasionados pelas alterações fisiológicas, ou seja, naturais, que acontecem no nosso corpo. E quais maneiras são essas? Uma boa alimentação, qualidade no sono, evitar estresse, fazer atividade física, claro que de acordo com o que você suporta, ter contato com outras pessoas, conversar, expressar seus sentimentos, tudo isso faz parte e mantém a qualidade de vida nessa fase. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o casal. Qualquer um dos dois pode responder primeiro, tá? Como foi para vocês esse processo de envelhecimento? Esse amor, com o passar do tempo, ele tem se intensificado mais? Ou, com o passar do tempo, vocês percebem que ele vai diminuindo?
Será que esse amor ele está sendo recriado a cada dia, reinventado? Eu tenho alguns problemas, né, de saúde, né? Sou diabética, agora sou cardíaca, porque tive um infarto e coloquei estente. Tenho alguns problemas de coluna, mas, assim, embora eu sei que estou envelhecendo, mas eu sinto muitas dores por causa da coluna, mas eu não me deixo abater. Eu digo a ele que eu já me acostumei com a dor. Então, eu não tomo remédio para dor, eu seguro, aguento. Quando ela quiser passar, ela passa. Entendeu? Entendi. Então, eu vou fazer hidroginástica, faço musculação, faço a fisioterapia, com dor, sem dor. Eu levo, eu não fico assim, tô ficando velha, e vou na cama, não, isso aí não existe pra mim, só quando parar mesmo. Isso é muito importante. Mas por enquanto... Da minha parte, eu quase não sinto essa tendência, né, para tristeza, para angústia, para imobilização. Eu sou uma pessoa muito ativa, apesar de 65 anos. Os meus alunos jogam comigo aí, sofrem, porque a gente joga tênis, joga futebol, e aí fica a defesa gritando, segura o gondinho, não deixa ele livre. Então, para mim, eu estou feliz, porque a minha condição física, eu corro como se fosse numa idade semelhante a deles. Eles têm que correr para me pegar. Eles são 65 anos de idade, então também faço fisioterapia 2 vezes por semana, pratico esporte 2 vezes também por semana, na quarta e no domingo. Na quarta eu jogo geralmente tênis ou vôlei, alguma coisa assim, e no domingo futebol. E os outros 2 dias eu faço fisioterapia. Aí tenho me sentido assim super, eu nem sei, eu tenho me perguntado, meu Deus, até quando eu vou me sentir dessa forma, com 65 anos, né? Porque estou aí brincando, jogando e me sentindo assim muito bem. Agora, lógico, eu sou vegetariano, a gente aqui em casa tem uma cultura de alimentação muito precisa, né? Eu ajudo a Rosinha a cuidar da parte também da diabetes. A gente fez uma tabela estudei uns 5 anos para montar essa tabela com o índice de carboidrato o índice glicêmico, o índice de carboidrato e de caloria dos alimentos. Então a gente se baseia nessa tabela e dá uma regulada boa para a questão do diabetes, para ter um índice, uma carga glicêmica menor, né? Então esses cuidados com a saúde, em termos de alimentação e de exercício, tem nos beneficiado bastante. Eu creio que isso faz diferença. Porque eu conheço muitos amigos meus que têm essa idade, mas estão gordos, sabe, barriga enorme, comem de tudo, não exercitam, não praticam nenhum exercício. Então a tendência é adoecimento e uma qualidade de vida comprometida. Para mim o grande desafio é ter uma longevidade com qualidade de vida. Porque não adianta, algumas pessoas que eu conheço que têm 80 anos, 90, mas vivem muito mal, cheio de problemas e não sabem lidar com isso, né? Então sofrem muito. E aqui em casa o sofrimento da gente é menor, porque mesmo essas condições que a Rosinha acabou de retratar, ela se supera, consegue se superar com alegria, com amor, convive com a pessoa que lhe ama, isso ajuda muito também, né? Claro. E com esse cuidado de alimentação e de exercício. Então dá para superar mesmo quando você tem alguma dificuldade. Sim. E, dona Rosinha, a senhora percebe que esse apoio, esse carinho com que o pastor Gondim te trata, te dá ânimo, motivação para experimentar e vivenciar essa fase, mesmo com essas situações, né, que a senhora citou, com essas comorbidades, dá para vivenciar melhor pelo apoio dele? Com certeza, porque aí eu sinto, ele é muito especial, né, para mim. Então, eu sei que ele me ama e me ajuda muito nessa situação. Então, me dá ânimo. Que bom. Ainda ontem nós ela fez aniversário. Ontem nós fomos comemorar num restaurante em Feira de Santana. Ela colocou aquela calça pescador, né? Uma blusinha da hora,
dei um toque aí na maquiagem de maneira bem sutil, né? Olha, E moderada, e tava linda, foi maravilhoso. E ela faz fisioterapia 2 vezes na semana, então também tem muita coisa aqui no quarto, material de musculação, de fazer caminhada, então ela se utiliza de tudo isso e se mantém em forma. Né? Que bom. E então, o que você acha, Juliana? Dos idosos que estão sozinhos há muito tempo, por estarem viúvos ou, sei lá, não se identificarem com ninguém e não sentem essa necessidade da vida sexual ativa. Também é normal? Rafael, eu acredito que sim. Afinal de contas, é também uma forma de realização a sexualidade. Antes, a sociedade acabou construindo uma ideia de que, por ser idoso e ter algumas funções do corpo comprometidas, eles não tinham desejo, não tinham mais vida sexual ativa. Embora não seja esse o caso do nosso casal convidado, mas é muito importante falar sobre. E eu acredito que sim, que é normal. Afinal de contas, essa é também uma forma de realização da sexualidade, é uma escolha da pessoa não dar continuidade a essa vida sexual ativa. O que existia antes e que ainda predomina um pouco na sociedade era que o idoso não tinha desejo, não tinha vida sexual ativa, não tinha prazer por ter algumas funções do corpo comprometidas. Só que nós precisamos desmistificar todo esse conceito, porque tudo isso pode sim ser vivido pelos idosos. A sexualidade envolve fatores muito além do sexo em si. Então é possível o idoso vivenciar essa sexualidade. Infelizmente, tem idosos que, por já estar com a idade mais avançada, digamos, que eles precisam ficar só dentro de casa, sair só para pegar remédio no posto de saúde, digamos. Mas não, tem que sair sim, ir para outros lugares também, se divertir, conversar, namorar mesmo e deixar de lado esses tabus. Não se importar com o que os outros vão achar, sabe? O sexo é importante, independente de qualquer idade, gente. Por isso, se tem o desejo, tem vontade, vá em frente, tomando todos os cuidados necessários, claro. Compartilhar informação segura é essencial para preservar a saúde mental e física das pessoas. Por isso, eu vou trazer os dados de uma pesquisa realizada com 130 idosos, homens e mulheres, em uma unidade de estratégia da saúde da família, que demonstrou que mesmo sentindo desejo sexual, 30,8% dos idosos relataram sentir-se constrangidos em falar sobre sexualidade. Além disso, os dados mostraram que os idosos evitam conversar sobre o assunto por causa de questões culturais locais e pelo preconceito que as pessoas fazem relacionado à idade e o sexo. Nós temos um outro problema em questão, porque a sexualidade na velhice é um tema pouco abordado pelos profissionais de saúde e também é pouco entendido pela sociedade, até pelos próprios idosos. A falta de informação acerca desse assunto contribui para o aparecimento de preconceitos e muitas doenças sexualmente transmissíveis. Então, a equipe de saúde ela precisa trabalhar conscientizando essa população, considerando a vida sexual do idoso como uma realidade, bem como a sua orientação sobre medidas preventivas às infecções sexualmente transmissíveis. Esta comunicação acaba prejudicada, elevando o número de casos de doenças relacionadas ao sexo. E também é importante relatar para o médico, enfermeiro, qualquer dificuldade que você esteja sentindo, seja no desejo, lubrificação, prazer, orgasmo, seja na dor na hora da relação, qualquer desconforto. Tem que ser levado para o médico para ele avaliar quais são os problemas e resolver ou encaminhar se necessário. Rafael, você concorda comigo que o envelhecimento, na verdade, é o amadurecimento da vida? É um caminhar rumo ao desconhecido, é uma conquista de cada um em particular. A galera da terceira idade foram educados numa época em que a sexualidade era algo feio, terrível, algo que a igreja colocava como pecado mortal, impuro, até mesmo dentro do casamento em alguns casos. Hoje, esse preconceito já diminui um pouco, mas ainda é difícil falar sobre sexo, principalmente na terceira idade.
E esse tabu precisa ser quebrado pelo bem de todos. Então, que nós, juntos, consigamos unir as nossas forças para quebrar, desmistificar essas ideias que têm trazido consequências ruins e insatisfatórias para a vida nesse processo de envelhecimento. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e nós queríamos que o nosso casal deixasse um conselho para as pessoas que pensam que não é possível vivenciar a sexualidade na terceira idade. Fiquem à vontade. Como é que eu digo? Ela é envergonhada para falar essas coisas. Eu acho que tudo se resume no sentimento, no amor, né? Você, mesmo a idade avançada, se você ama, você vai sentir vontade de beijar, de abraçar, assim, não público e tal, porque aí a gente já fica mais reservado, né? Quando é jovem, você fica mais não vai passar a vontade de você estar ali juntinho, sentado no sofá, a cabeça no colo um do outro. Isso aí eu acho que se tem amor, se tem esse sentimento forte, não passa não, mesmo ficando velhinho. Que bom. Eu sempre faço essa distinção de sexualidade e sexo. Então, mesmo que haja um momento em que não houver mais sexo, que é o ato coito em si, a sexualidade está ali presente, que envolve o carinho, a atenção, a docilidade, o toque, o cuidado. E tudo isso é sexualidade. E a libido, quando se tem esse carinho, ela naturalmente se reduz por conta da idade, mas não desaparece. Agora, lógico, nos casos em que não há nada disso, só brutalidade, xingamento, desprezo e desconsideração e crítica, que parece que a turma, quando fica mais velha, fica muito encrenqueira um com o outro, e isso tira muito do sentimento, do respeito, e quando essas coisas vão embora, não tem mais admiração. Não tem mais admiração pelo outro, não tem mais cuidado também um com o outro, que essa questão do cuidado, independente da idade, também tem relação com a sexualidade. Outra coisa que eu sempre digo nas minhas reuniões, que o órgão sexual mais importante do homem não é o pênis, mas sim os seus olhos, seus lábios e suas mãos. E isso não vai desaparecer com a idade. Esse toque, esse carinho, essa atenção, esse beijo, né, os lábios e tudo mais, são muito mais importantes do que determinados órgãos sexuais em si. Sim. Então acho que tudo depende muito da harmonia e da inspiração que o casal tenha. Lógico que o ritmo da prática do sexo em si diminui bastante, não é como um casal com meses ou anos que tem sexo praticamente todos os dias na semana, mas na velhice, na terceira idade, pode-se chegar a ter uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada mês, só que costuma ser para o casal que está bem harmonizado, uma experiência mais plena, mais realizadora, que vai ter muito mais valor do que as 3 ou 4 vezes que um jovem passa a ter. Então acho que isso faz muita diferença. Então, com isso a gente dá por encerrado nosso encontro aqui, nosso bate-papo. A gente quer agradecer muito ao casal convidado, que é o Pastor Gondim e Rosinha, e agradecer também a você que vai estar fazendo uso desse trabalho. A gente espera que seja muito proveitoso para vocês. E é isso. Até a próxima e muito obrigado.